Olá! Hoje vamos tratar do assunto de Plutão em aspecto no mapa de nascimento com Mercúrio. Se você tem Plutão em qualquer ângulo com Mercúrio, então você tem uma mente, Mercúrio, muito sagaz, muito intensa. Plutão, que é o planeta da intensidade, voltado para Mercúrio, que é o planeta da mente, do intelecto, que é o planeta voltado para a razão, para o conhecimento, você então ganha de Plutão uma tonalidade muito introspectiva. Não estou dizendo que você seja uma pessoa necessariamente introvertida ou introvertido, mas Plutão traz uma necessidade de uma introversão mental, ou seja, de um aprofundar-se nos assuntos da mente. Como Plutão também representa medo, ele também pode indicar esse aspecto que a pessoa tem medo da sua própria mente, ou seja, que a pessoa ela tende a evitar o contato com a sua própria mente. Nós pensamos o dia inteiro, nós pensamos o tempo todo, mas parar para pensar é uma outra coisa, é um ato deliberado, né? Eu vou parar para pensar sobre alguma coisa. Então, esse medo dos próprios pensamentos, eles podem estar relacionados a uma tentativa de evitar os pensamentos. Por exemplo, quando a pessoa tem pensamentos muito destrutivos, né, que é a natureza de Plutão, a pessoa pode evitar pensar nisso. Ou a pessoa pode ter pensamentos intrusivos, característicos de alguns transtornos, por exemplo. O que são pensamentos intrusivos? São aqueles pensamentos que se intrometem na nossa mente, né, e nos causam alguma forma de mal-estar. Plutão, Mercúrio não é necessariamente uma ligação negativa, né, só porque trata-se de Plutão, mais intenso dos planetas, que representa a sombra da humanidade. Não é isso só, né? Não é isso, mas é isso também. Plutão, então, ele tem um lado de uma intensidade, pessoas que têm muitas habilidades para convencer outras pessoas, pessoas que têm uma mente muito intensa no sentido de desenvolverem uma determinada atividade mental, controle mental, né? Plutão é aquele planeta que ele não gosta de ser pego de surpresa, ele está sempre planejando, é o estrategista. Ele tem sempre uma alternativa, porque ele pensa em tudo, né? Ele é muito desconfiado, são características de Plutão, desconfiança, características voltadas para entrar profundamente nas questões. E quando se trata do planeta da mente, do intelecto, a pessoa tem um intelecto muito aguçado, tem uma mente muito analítica, muito introspectiva, né? Tem um foco muito forte. Tem uma força de vontade, é uma mente que tem uma vontade direcionada a um objetivo. Não é um objetivo no sentido de Marte, de agir, é um objetivo mental. A ação é uma outra questão, a ação ela já vem com Marte, e é claro que a ação ela também funciona de corpo, de fala e de mente. E a ação de Plutão, Mercúrio é uma ação mental, ou seja, tudo acontece no mundo do pensamento. E quando acontece no mundo do pensamento, gera uma predisposição para a ação. Porém, ainda estamos no mundo do pensamento com Mercúrio. Então, quando você tem Plutão com Mercúrio, você tem habilidades, ou pode vir a desenvolver habilidades em qualquer um dos aspectos. Aspectos desafiadores ou aspectos fluentes. Os aspectos fluentes, muito provavelmente você já tem essas habilidades. E se você está em contato ou faz com que elas atuem no seu dia a dia, isso é uma outra história. Mas se você tem aí uma quadratura, uma oposição e uma conjunção, então você tem uma mente muito forte, uma mente muito voltada para um objetivo e para ideias muito claras. Você está buscando o conhecimento. E o conhecimento voltado, né? Tem uma relação com o planeta Mercúrio. Conhecer as coisas. Então, esse conhecer já passa a ser um conhecimento mais profundo, não é um conhecimento superficial de Mercúrio. Mercúrio é aquele planeta que representa a cultura geral, conhecer um pouco de cada coisa.
Quando Plutão toca Mercúrio, intensifica esse Mercúrio e faz com que a pessoa se volte intensamente para uma determinada questão. Então, os seus pensamentos precisam de uma atenção. Você sente que os seus pensamentos precisam de uma atenção. Você tem controle sobre os seus pensamentos e você quer exercer controle sobre eles. Quando você tem pensamentos intrusivos, você quer exercer controle sobre eles. Mas será que é exercendo controle sobre os pensamentos que nós conseguimos paz para nossa mente? Não necessariamente. Esse controle sobre os pensamentos, eles não podem ser de uma maneira muito coercitiva, de uma maneira muito no sentido de abafar ou de suprimir os pensamentos, e sim de renová-los, de reelaborá-los, de modificá-los. Precisamos aplicar antídotos, né? A pessoa que tem Plutão com Mercúrio precisa aplicar antídotos para os pensamentos mais intrusivos. E o que são os antídotos da mente? É você aplicar os pensamentos contrários àquele em que você não quer pensar, né? Quando a gente está num processo de pensamentos intrusivos, de pensamentos destrutivos, e nós rejeitamos esses pensamentos, nós precisamos aplicar antídotos, ou seja, outras maneiras de pensar para que esses pensamentos destrutivos não se tornem físicos, né? Ou não se tornem em ações, não venham a se tornar ações negativas, né? Porque antes da ação vem o pensamento. O pensamento, ele é precursor da ação. Então, Mercúrio, que está relacionado a esse pensamento, e junto com o Plutão, torna então esse pensamento muito mais intenso. E quanto maior a intensidade do pensamento, maior a predisposição para a ação. Mercúrio também representa os nossos parentes, representa as pessoas do nosso entorno, pessoas próximas a nós, tanto os nossos parentes, primos e primas, como os parentes agregados, cunhados e cunhadas, como também tios, tias, e também os vizinhos, que não são nossos parentes, mas que estão no nosso entorno. Quando Plutão toca Mercúrio, ele traz questões com essas pessoas. Nós temos uma questão mais intensa com essas pessoas, questões de diversas naturezas. Ou essas pessoas, nós temos uma ligação muito forte com alguma delas, ou então nós temos uma afinidade em termos emocionais, ou então nós temos uma aversão mesmo. Então, como Mercúrio também representa os irmãos, nós temos ligações muito profundas com os irmãos. As características destrutivas podem estar nessas pessoas. Você pode encarar os seus vizinhos como alguém potencialmente negativo, como alguém potencialmente que pode causar algum mal. Não que os vizinhos possam causar algum mal, mas você fica com aquele sentimento de que você deve evitar o contato. Não que você deva evitar o contato, mas você pode sentir que deve evitar o contato por alguma razão pessoal sua. Plutão com Mercúrio, então, traz questões de um vínculo muito intenso com essas pessoas. Vizinhos, vizinhas, tios, tias, irmãos, primos, primas, cunhados, cunhadas. Pessoas do seu entorno, parentes próximos. Não é raro, né? Pessoas que têm Plutão com Mercúrio, que têm sentimentos muito profundos a respeito dos irmãos, como por exemplo inveja, como por exemplo ter um irmão ou uma irmã muito manipulador. Plutão é planeta de manipulação. Quando ele está com o Mercúrio do seu mapa, você pode ser a pessoa manipuladora em relação aos seus irmãos, quer exercer controles, tem ciúmes ou inveja dos irmãos. Assim como você também pode sofrer esse tipo de energia, de influência vinda de um irmão ou de um parente próximo. Pessoas que, de alguma forma, criam conflito conosco por conta de uma inveja, tem inveja de nós, né? Tem uma ligação muito forte, muito intensa e que você pode sentir como destrutiva. Então, nós experimentamos através dessas pessoas, emoções e sentimentos intensos. O Plutão com Mercúrio é nosso, mas representa os nossos irmãos. Então, essas questões mais intensas, elas podem vir do irmão, da irmã, ou pode ser uma questão sua, que tem Plutão com Mercúrio, em relação a um irmão ou uma irmã. Nós ficamos sempre com o pé atrás em relação a esses parentes.
Então são relações intensas, né? Também pode indicar um apoio emocional muito forte, uma estrutura muito estabilizadora também, né? No sentido positivo, Plutão é o grande curador, é aquela pessoa no qual você sente assim, essa pessoa eu tenho total confiança, eu tenho uma ligação muito forte, eu tenho uma experiência de um apoio substancial na minha vida. No sentido positivo, Plutão pode indicar uma fortaleza quando toca Mercúrio nas pessoas que estão no nosso entorno. Nós podemos ter uma ligação muito intensa com um desses familiares próximos e termos experiências muito valiosas e muito gratificantes também. Não é só o lado negativo. O que acontece é que Plutão, por ele ser um planeta transpessoal, ele representa a sombra da nossa humanidade. Então são questões relacionadas, muitas vezes, àquilo em que na nossa humanidade nós rejeitamos. Questões relacionadas à morte, a luto, luto por morte ou luto pela perda de algo em que se quer muito, algo em que se tinha uma relação de apego. Plutão é planeta de apego, de manipulação, de sequestro da subjetividade, por isso de manipulação. É planeta de violência. Então, representa esse lado sombra de toda uma humanidade. Então, nós tendemos a encarar Plutão com um certo receio, porque são questões que normalmente a gente não trabalha muito na nossa vida. A gente quer manter a margem dos nossos pensamentos, da nossa vida, porque são questões muito tabu, né? E por falar em tabu, Plutão também representa a sexualidade, o abuso sexual. Então, Plutão, quando toca Mercúrio, a pessoa pode vivenciar experiências também relacionadas à sexualidade e a pessoas próximas. A pessoa pode temer ou ter algum tipo de angústia relacionada à sexualidade e também relacionada aos seus parentes mais próximos. Seja porque presenciou algo ou viveu de fato, né, alguma experiência dessa natureza. Então, quando Plutão ele toca Mercúrio, tem motivações de natureza sexual na mente da pessoa também, que motiva as suas ações. Por que ação? Se o pensamento é precursor da ação e a pessoa tem motivações sexuais, essas motivações elas podem, então, tornar-se ação. Mas para isso depende de outras questões do mapa, né? Pode também ficar só no pensamento. Mas quando o pensamento ele é intenso e ele é voltado para um objetivo, ele muito provavelmente se transforma em ação. Quando se tem Plutão com Mercúrio, então, os sentimentos são intensos, as emoções são intensas. Nós pensamos de uma maneira muito radical, somos mais radicais nas nossas convicções, nas nossas ideias. As nossas ideias, elas têm 8 ou 80. Nós defendemos as nossas ideias, os nossos pontos de vista de uma maneira muito forte, de uma maneira muito... nós somos controladores. E por falar em controle é uma palavra mais relacionada a Saturno, mas também pode se relacionar a Plutão no sentido da manipulação, a manipulação verbal, o convencimento do outro, ou seja, convencer o outro do seu ponto de vista. Eu não aceito outro ponto de vista senão o meu e eu, então, tento convencer você. Então, a manipulação verbal, ela ocorre aí. Então, quando você tem Plutão com Mercúrio, você tem um grande talento para a manipulação verbal, oral, certo? Então, quando você tem Plutão Mercúrio, você pode ter uma aptidão, por exemplo, para a psicanálise, para a psicologia, não no sentido de manipular o outro, mas de levar o outro a curar-se, de levar o outro a elaborar os seus próprios pensamentos, de ajudar os outros a encontrar as razões mais profundas que motivam suas ações. Se o pensamento é precursor da ação e você tem uma mente mais sagaz, uma mente mais intensa, você então tem todo o aparato mental para auxiliar outras pessoas a guiarem seus pensamentos, a organizarem seus pensamentos e a entender a motivação que gera a ação dessas pessoas. Então, são profissões voltadas, por exemplo, como a psiquiatria também, né? Que são os transtornos mentais. Mercúrio representa as questões mentais e Plutão representa essa intensidade da mente, esse lado mais autodestrutivo, essas questões mais intensas
que podem estar relacionadas, por exemplo, a doenças mentais mesmo, né? Não estou dizendo que você que tem Plutão e Mercúrio está propenso a ter doenças mentais, não é isso. Embora pessoas que têm Plutão, que têm doenças mentais, possam ter Plutão com Mercúrio no mapa, mas isso não significa que quem tem Plutão e Mercúrio no mapa vai desenvolver doenças mentais. A pessoa vai lidar com sua mente, sim, no seu dia a dia, na sua inveja, nos seus ciúmes, na sua manipulação, na sua tentativa de controle sobre o outro, para exercer um controle pelo medo de perder ou pelo medo de ser prejudicado pelo outro. Então, essas experiências, elas ocorrem, né? Elas ocorrem com frequência. E claro que você não fica sentindo isso 24 horas por dia, o tempo todo, todos os dias, né? Até porque, embora faça parte do seu mapa de nascimento, esse é um padrão de pensamento. E pensamento a gente tem o tempo todo. Porém, eles não são negativos o tempo todo. Eles não são intensos o tempo todo. Tem horas de relaxamento, tem momentos de relaxamento. Muito vai depender da forma como você guia a sua mente, o que você deixa que fique na sua mente, que entre na sua mente e fique na sua mente. É você quem vai fazer a limpeza da casa, né? Da sua casa mental. E Plutão representa, então, a destruição de algo que prejudica de forma a uma renovação. Então, a pessoa é imensamente apta a trazer ar fresco para os seus pensamentos, ou seja, de reciclar. Reciclar é bem Plutão, né? Reciclar os seus pensamentos, de você sair desse domínio que você tem sobre você mesmo, né? Sobre o que os seus pensamentos exercem sobre você e que vem como uma somatização. De que forma Plutão e Mercúrio vem como uma somatização? Vem através de doenças autodestrutivas, em que o corpo se autodestrói, como doenças autoimunes, que vem de um pensamento constante, diversas formas de cânceres, né? Que o câncer é uma doença relacionada a Plutão. Também não estou dizendo que porque você tem Plutão e Mercúrio você vai ter câncer, não é isso, né? Mas se você tem Plutão e Mercúrio e desenvolveu câncer, isso tem a ver com um processo mental repetitivo, intenso, que não foi controlado, ok? A parte psicossomática de Plutão e Mercúrio também está relacionada com a síndrome do pânico. Quando a pessoa tem esse transtorno e fica muito ansiosa e tem medo de morrer, e a sensação que a síndrome do pânico traz da pessoa ter crises que acha que vai morrer, que está morrendo, né? Então são possibilidades dessa vertente Plutão-Mercúrio. Então, Plutão-Mercúrio, você pode então ter uma mente curativa, uma mente que é tão forte, tão intensa, que ela guia a sua vida de uma maneira em que você tem domínio, um autodomínio completo sobre as suas funções mentais. Sabe aquelas pessoas que trabalham a força da mente, que trabalham a estrutura mental de forma a melhorar a sua qualidade de vida, né? Melhorar e ter qualidade de vida, né? E guiar os outros e ter uma força mental, uma capacidade de persuasão, tantas profissões e tanto como profissões, como atividades ou habilidades, é necessário uma liderança, né, na mente, né, uma capacidade de persuasão e tantas profissões no qual isso é necessário, né, você lidar com essas energias mentais mais intensas. E você então desenvolve, você é a pessoa mais apta dentro de toda a astrologia a curar a sua mente e desenvolver a sua mente, né? Plutão lhe confere uma habilidade e uma força mental muito grande. Isso é muito bom quando utilizado de uma maneira adequada. Isso é muito bom, isso é muito enriquecedor. Você tem uma grande capacidade de você de fato evoluir e ter uma mente realmente capaz, né, eficaz na cura do outro, na cura de si próprio. Então, Plutão com Mercúrio é um aspecto muito, eu pessoalmente considero um aspecto muito elevado, né? Porque Plutão, por ser um planeta transpessoal, quando ele é utilizado de uma maneira elevada, ou seja, com um propósito positivo, ele destrói qualquer forma de impedimento, tanto na vida de outras pessoas, através da ajuda, né? Você tem o apoio, tem a força necessária
para você ajudar os outros a nível mental e ajudar a si próprio e se curar. Você precisa passar por momentos em que na sua vida você fica com você mesmo, você fica com seus próprios fantasmas. E quando você aceita os seus próprios fantasmas, você os transmuta e eles se tornam anjos, né? No sentido figurado, né? Eles se tornam anjos e eles então tornam-se aliados seus, né? Na busca pelo autoconhecimento. Então, em termos de autoconhecimento, Plutão com Mercúrio, ele faz com que a pessoa goste de assuntos como magia, como espiritismo, como o mundo oculto, gosta de estudar e aprender sobre o mundo oculto, gosta de estudar, de aprender sobre a parte mais intensa da expressão humana, da expressão da natureza. Lembrando que Mercúrio é regente de Gêmeos, e Gêmeos foge de assuntos ocultos. Gêmeos foge de assuntos ocultos e Mercúrio é regente de Gêmeos. Tanto é que Gêmeos é aquele da superficialidade, ou seja, ele gosta do conhecimento, mas do conhecimento geral, ele não se aprofunda em nada. Então, Mercúrio, do planeta, da razão, né? E isso é isso, eu não aceito mudanças nem desdobramentos de muitas coisas, né? Então, eu tenho um lado bastante racional. Mas quando toca Plutão, que é o planeta relacionado ao signo de Escorpião, de água, então ele ganha uma profundidade maior. Por isso que Plutão e Mercúrio gera medo, né? Porque o Mercúrio, ele quer ficar na superfície das coisas, e Plutão, ele quer ir pela profundidade das coisas. Então, como Plutão é mais forte que Mercúrio, ou seja, um planeta lento, é ele quem conduz Mercúrio. O planeta lento conduz o planeta rápido. Mercúrio é planeta rápido, Plutão é planeta lento. Quando Plutão toca Mercúrio, ele conduz a energia de Mercúrio. Então, por isso que a pessoa muitas vezes sente medo dos seus próprios pensamentos, até que ela se volte para o lado Plutão e intensifique a sua energia do pensamento e entenda que isso é necessário. Por que é necessário? Porque ela sente. É necessário porque ela tem o pensamento intrusivo, é necessário porque ela sente inveja. Não que pessoas que não tenham Plutão com Mercúrio não possam sentir inveja, não possam manipular. Podem, mas Plutão e Mercúrio, esses sentimentos ficam muito mais intensos e a pessoa ela se sente compelida a enfrentar esses pensamentos, né? Ela tem um lado bastante compulsivo nos seus pensamentos e ela tem que lidar porque os pensamentos tá dentro da sua casa, né? Sua casa interna, e você então voltado ao pensamento dessa forma. Se você trabalha em comércio, é professor ou professora, Plutão com Mercúrio, então, Plutão é aquele em que guia essa profissão, é aquele que dá o tônus dessa profissão. Para você que é professor ou professora, o seu Mercúrio que representa a educação, o seu Mercúrio que representa o comércio, que representa essas trocas, a comunicação em geral. Plutão com Mercúrio, então, tem uma questão voltada para a intensidade dentro da sua atuação, dentro do seu trabalho. Então, pessoas que gostam de ensinar de uma forma em que intensa, é uma forma em que leva o ensino às últimas consequências, leva a educação às últimas consequências, ou seja, não faz as coisas por fazer. Não dá uma aula por dar. Eu vou lá e dou uma aula. Não, a aula tem que ser a aula, ou seja, a aula ela tem que transmitir aquilo que a pessoa quer transmitir com profundidade. Então a pessoa tem um empenho muito, muito maior quando Plutão toca Mercúrio e você está nessa atividade da educação. Da mesma forma que o comércio, ele então você tem um lado muito voltado também para a parte financeira. É claro, o comércio tem que ter lucro, né? A gente pensa no comércio de forma a ter lucro, mas como Plutão ele é o regente de Escorpião, que é regente da casa 8, né, que é uma casa financeira, então o comércio ele tem um lado voltado para muito maior para aquilo em que o outro tem, ou seja, para ter lucro, ou seja, atingir a outra pessoa de modo em que ela possa comprar, né, de modo em que ela possa consumir algo. Tem a ver com consumo. Então é uma energia financeira muito, muito mais forte do que só uma energia mercuriana de comércio, né? Então o comércio, quando se tem Plutão com o Mercúrio, a pessoa tem uma atividade comercial intensa quando
está relacionado ao comércio. Não significa que porque você tem Plutão com Mercúrio, você tenha que se dedicar à área comercial ou à área de educação. Não é isso. Mas caso você se dedique à área de educação ou à área comercial, são questões muito intensas na sua vida. Você não gosta de jogar para perder. Ninguém gosta de jogar para perder. E Plutão, menos ainda. Você é muito desconfiado das pessoas no entorno da sua atividade comercial. Por que eu estou falando de uma desconfiança? Porque Plutão é o planeta da desconfiança. É o planeta de estar sempre ali de prontidão. É aquele planeta que está sempre imaginando que o outro, como ele é manipulador, ele está sempre imaginando que o outro o quer prejudicar. Da mesma forma, Plutão com Mercúrio, para você que tem uma atividade comercial, você pode ser aquela pessoa em que tem uma grande sensibilidade mesmo. Não se esqueça que Plutão rege um signo de água. Escorpião, você tem uma grande sensibilidade por aquilo que as pessoas estão passando, né? Ali naquele ambiente, e as motivações, para quem trabalha com neuromarketing, por exemplo, as motivações que fazem com que a pessoa adquira um determinado produto, e também uma grande sensibilidade no entorno da sua atividade comercial, com os seus funcionários, com os seus clientes. Você então tem uma sensibilidade para com essas pessoas e pode atuar no mercado como uma pessoa que faz a diferença enquanto comerciante, né? Enquanto empresário, enquanto comerciante, enquanto alguém que representa um determinado produto também. Então essas foram as questões que eu consegui pensar nesse momento para esse vídeo. E não se esqueça que Mercúrio representa os parentes, os irmãos, os tios e as tias, e veja qual a natureza da relação que você tem com essas pessoas. De que forma você está procurando pelo em ovo. Né? De que forma você está desconfiando de uma maneira demasiada. De que forma você está manipulando ou se deixando manipular. De que forma você está numa relação simbiótica ou numa relação tóxica com determinadas pessoas por apego muitas vezes. Né? Então observa, porque essa questão pode ocorrer dos dois lados, tanto da sua parte como da parte do outro. Então podemos ser vítimas ou podemos ser também causadores de questões relacionadas à manipulação e ao apego, relacionado aos parentes próximos e ao entorno, às pessoas do nosso entorno. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, que será sobre a previsão, ou seja, sobre trânsitos Plutão com Mercúrio.